consigo me relacionar bem com todas as crenças porque eu aprendi que o evangelho é coexistência. Coexistência não é você concordar com tudo. Coexistência é você respeitar a crença do outro. Não é ecumenismo. Coexistência é você proteger a fé do outro. É você dizer, olha, eu não acredito no que você crê, mas eu morrerei lutando para que você tenha o direito de crer no que você quiser. Porque esse é o seu direito como ser humano. E aquele homem na cruz, ele não passou por nenhum sacramento. Os pastores que estão me ouvindo, ele não foi batizado. Ele não ceiou. Ele não fez uma confissão pública de fé. Só Jesus ouviu. Só Deus ouviu ele dizer, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E aqui tem uma revelação tão poderosa, Júlio. Aquele homem, em apenas uma declaração, ele reconheceu em Jesus 3 fatores que os sacerdotes não reconheceram. Que muita gente não reconheceu. Ele reconheceu o senhorio de Cristo. Ele reconheceu a majestade de Cristo quando ele disse, lembra-te de mim quando estiveres no teu reino. E ele reconheceu a transcendência de Cristo. Porque ele sabia que mesmo depois da morte, Cristo lembraria dele. Ele sabia que o crucificado ali não escaparia vivo. Mas quando ele disse, lembra-te de mim quando entrares no teu reino, ele estava dizendo, eu creio na transcendência da sua memória. Eu creio que depois da sua morte ainda vai se lembrar de mim. Aquilo é muito forte. Jesus é a chave que abre o coração do homem. Sempre. Sempre. Perguntou-lhe Pilatos o que é a verdade. Enquanto muitos filósofos queriam saber o que era a verdade, Pilatos ele fez uma pergunta extremamente inteligente a Jesus. Ora, conquanto Jesus seja também uma informação histórica, afinal ele existiu. E nós não estávamos lá quando isso aconteceu. Razão pela qual dependemos completamente das descrições que os evangelhos fazem de Jesus, a fim de melhor discernir o seu espírito. No entanto, o discernimento de quem ele era só acontece como revelação de Deus no coração. A verdade não existe como explicação, filósofo. Ei, professor de filosofia, a verdade não existe como explicação, mas tão somente como encarnação. A verdade se fez carne. A verdade não é letras frias. A verdade não é o que o seu líder está falando. A verdade não é o que eu estou dizendo. A verdade é uma pessoa, por isso a verdade só pode ser vivida e não pensada. Deixa eu repetir isso aqui, porque eu quero que isso fique gravado nos anais de sua memória. A verdade não existe como explicação, Júlio. Cada um tem a sua. Mas tão somente como encarnação. A verdade se fez carne, é alguém. A verdade é uma pessoa. Por isso, a verdade só pode ser vivida e não pode ser pensada. Ei, doutor em filosofia, você vai ficar pensando horas e horas e horas acerca do que é a verdade e vai chegar a uma conclusão. Não existe explicação para a verdade. Porque a verdade é o verbo que se encarnou. A verdade é o próprio Deus que mergulhou para dentro do ventre de uma mulher chamada Maria e nasceu. E ela não pode ser pensada. Todo pensamento acerca dela decorre de experiência. A verdade não é um objeto de prosa. O Jesus do Evangelho não é para ser aceito, mas para ser conhecido. Eu vou repetir para você guardar. O Jesus do Evangelho não precisa ser aceito por você. Ele quer ser conhecido por você. A verdade que vejo em Jesus, a verdade encarnada nele, eu mesmo tenho que conhecer na minha própria encarnação, que é o único estado de existência que eu tive até hoje.
Eu não vou ter outra chance para viver. Eu não vou ter outra vida além dessa, aqui na terra. Eu não vou morrer e voltar em outro corpo. Se eu for acreditar no que Jesus diz, ao homem foi dado morrer uma única vez e depois disso segue-se o juízo. Jesus, ele é a própria encarnação da verdade. Foi assim com Pedro. Ele conheceu a verdade em Jesus. Ele não conheceu a verdade nas Escrituras, porque Pedro não sabia ler. Pedro era um pescador. Ele teve que experimentá-la em si mesmo. Eu estou todo arrepiado aqui. Eu ainda creio no carisma. Fique à vontade, deixa Deus trabalhar aí. Foi assim com Pedro. Pedro era um pescador, não sabia ler. Ele conheceu a verdade em Jesus e teve que experimentá-la em si mesmo. E provavelmente o dia no qual ele negou a Jesus tenha sido um dia de muito mais verdade que a noite da transfiguração. Portanto, é preciso que cada um conheça Jesus e sua palavra para si mesmo. É preciso que cada um aprenda a ter a sua própria consciência em fé, a fim de viver a palavra por si mesmo. Em resumo, a encarnação é a chave hermenêutica do conhecimento, pastor. A encarnação é a chave hermenêutica do conhecimento bíblico. Mas essa chave tem que abrir antes o meu coração. E isto só acontece no encontro entre a verdade e a vida. Ora, tal encontro só se dá no caminho. E é isso que chamamos de consciência do Evangelho. Por isso, eu aproveito esse momento aqui na rádio. Aproveito este trabalho para propor um exercício pessoal libertador. Eu quero convidá-lo a pegar os evangelhos e relê-los como se fosse a primeira vez. Faça-o como se nunca tivesse ouvido nenhuma interpretação dele. Faça esquecendo a exegese que muita gente fez. Pois assim fazendo, você logo saberá que o que eu digo é apenas uma nova repetição do que não muda nunca. Pois quando se tenta mudá-lo, nunca é para o bem, pois trata-se daquilo que é eterno. O Evangelho é eterno.